Semana passada a gente começou a falar sobre algo extremamente importante para a história da igreja, para aquilo que a gente está vivenciando hoje, né, que foi a reforma protestante. E eu quero continuar do ponto onde a gente parou. Se você quiser rever ou ver, tá lá no YouTube, você tem essa oportunidade. E a gente parou num momento onde Martinho Lutero, ele começa a estudar a Bíblia, e ele começa a estudar o livro de Romanos, e logo no primeiro capítulo ele se depara com algo extraordinário, que era algo que ele sofria muito, porque ele se culpava pelos pecados dele, e ele ele usava de, qual que é aquela prática de autoflagelo, né? Porque ele queria se purificar, se livrar daqueles pecados que ele cometia, né? E ele se sentia muito culpado com isso, e ele não tinha entendimento de quem era Deus de fato. Ele achava que Deus colocava o pecado no homem para fazer o homem sofrer, que o homem precisava sofrer, né, pelos pecados. Mas ele continuava ali, fiel, né, na igreja, como sacerdote, e ele vivia esses questionamentos. E aí ele teve a oportunidade de estudar a Bíblia. E aí Deus fala profundamente com ele, né, no primeiro capítulo de Romanos, onde ele lê que o justo ele viverá pela fé. Ou seja, não é aquilo que ele faz, por mais que ele tentasse fazer qualquer coisa, ele não teria capacidade de se salvar, de salvar a si próprio. Isso não faria nenhuma diferença. Mas era pela fé, pela graça de Deus sobre ele, que ele obteria a salvação. Os olhos dele abrem e ele fala: eu não posso viver mais dessa forma. Ele é convertido naquele momento. O que é conversão? É você ir por um caminho e você vira totalmente. Você muda o sentido da sua vida, por causa da verdade que alcançou o coração dele. E aí ele vai e começa a escrever teses contra a igreja, que não tinha nada a ver com aquilo que a Bíblia falava que era. Tinha muitas coisas erradas. E na visão dele, eram 95 coisas que precisavam ser mudadas, que não estavam certas dentro da igreja. E ele pega essas 95 teses, ele afixa no mural da igreja, que era o Facebook da época. Era o salão de cabeleireiro. É onde ia divulgar a informação. A coisa ia ser, o mundo inteiro ia ficar sabendo. E ele faz isso. E aí dá-se início a uma reforma. E a gente conversou bastante sobre isso na semana passada, né? Que a reforma nada mais é do que você trazer de volta a forma que havia sido perdida durante o tempo. Por colocações humanas, por manipulação, por poder. Ele coloca essas 95 teses. E hoje, eu não vou falar todas, eu tirei 5, vou falar só 90 com vocês. Né? Vocês comeram muito ontem, não estão preocupados em almoçar, porque não é possível vocês quererem. E eu tenho certeza que, como as coisas vieram para a casa do Marquinhos, eles ainda fizeram um lanchinho à noite. Era tanto saco de pão que eu não sei se eles resistiram. Eu queria ter uma câmera aqui, né? Eu ficava pensando... Não, preocupado. Não, eu estava pensando eu comi
tanta carne que eu estava já pensando na salsicha, aquele molhinho, Tá uma com delícia. aquele pãozinho colocando no forninho, né? Espero que os irmãos tenham deixado um pouquinho para nós. Mas na realidade eu vou falar do resumo dessas teses, para a gente entender o que Martinho Lutero enxergou e como isso trouxe a forma que a igreja iniciou e ela tinha se perdido, né? Então vou falar de um resumo. Na realidade são 5 apenas que resumem, que dá base para todas essas teses. E uma delas, né, a primeira, que foi o que impulsionou ele, que em latim se fala, vamos aprender um pouco de latim hoje, é latim, não é para latir, viu, Marquinhos? Sola fide. Sola fide significa somente a fé. Esse aqui é um resumo do que ele colocou lá na porta da igreja. E olha que importante isso a gente entender. Não tem outra maneira de os nossos pecados serem perdoados, a gente alcançar a salvação, se não for pela fé. Porque até então, o que acontecia com a igreja? E que os olhos dele foram abertos? Era através do sacrifício, era através de obras, era através de doações, era através de esmolas. Por isso que alguns livros apócrifos, existem versículos que fala o que são livros apócrifos. Livros não considerados sagrados, divinos, inspirados por Deus e foram colocados na Bíblia. E esses livros há versículos dizendo que o fato de você dar esmolas te purifica de pecado. Heresia. E ele entendeu, Martinho Lutero, e falou assim, isso está errado, a Bíblia não fala nisso, não é possível, por mais que eu faça boas ações, que eu dê esmola, ou até que eu faça o que foi a maior heresia da igreja naquele momento, que foi você poder comprar salvação. Você comprava um documento assinado pelo Papa, que isso sim era garantia que você estava salvo e seus pecados estavam perdoados. Não é através dessas coisas que vem a salvação, mas é pela fé. A fé no que Jesus fez. Então não é no que nós fizemos, mas é o que Jesus fez. A fé no que Jesus fez na cruz é que me dá salvação. Ou seja, a gente não tem condições nenhuma de alcançar salvação. Por mais que a gente faça qualquer coisa, não é possível só através da fé, somente pela fé, não tem outra maneira. Outro ponto importante dessa tese dele, né, resgatando a forma do evangelho da igreja, aliás, vamos ler um versículo. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo 8 e 9, para ver o que a Bíblia fala sobre isso. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, pois pela graça, pela graça, não é pelo pagamento de alguma coisa, não é por doações, não é por sacrifício, é pela graça que vós sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, não vem de nós mesmos. Isso é um dom de Deus, é Deus quem traz isso para a humanidade. Versículo 9. Não é de obras, não é por obras nenhuma, não é por qualquer coisa que a gente venha fazer. Por quê? Para que a gente não se glorie nisso. Que é uma das outras teses, resumindo o que nós vamos falar mais na frente. O homem é capaz de trazer a glória para ele mesmo, onde a glória é somente para Deus. Então a gente vê que o evangelho, aquilo que a igreja deve ensinar, é o quê?
que a salvação não vem por qualquer coisa que a gente venha fazer. Não adianta a gente fazer boas ações, ser bonzinho. A gente é bonzinho porque nós fomos salvos. Entende a diferença? Não é que eu vou ser bonzinho para ser salvo, é porque eu fui salvo, aí eu vou ser como, meu Deus, e aí eu vou fazer, eu vou exercer de bondade, que é um dos frutos do Espírito. Segunda tese, sola Scriptura. O que significa isso? Somente pelas escrituras, pela palavra. Vocês não sabiam que falava outra língua, falava latim. O inglês está meio difícil, mas o latim aí é fácil, né? Somente a Escritura. Por que que ele defendeu isso? Por que que é uma base da reforma protestante? Porque a cultura da época, a tradição que eles carregavam, o próprio Papa, eles tinham o mesmo peso que as Escrituras, que a palavra de Deus. E Martinho Lutero fala, tá errado. Somente a palavra. Não tem outra coisa. Não é o que o Papa fala. Não é o que a cultura fala. Entenda uma coisa. Quando a gente fala sobre essas coisas aqui, não pense que é só para aquela época. Porque talvez você, como cristão, como seguidor de Cristo, você esteja precisando de uma reforma na sua vida. Traz para você. Porque recentemente, e a gente vê muitas igrejas aceitando às vezes a cultura do país em que vive, e nós vemos a cultura forte nesse país influenciando a sociedade e as igrejas, e acaba tendo o mesmo peso que a palavra tem. Escuta, para que serve a palavra? Para dar um norte, para nos falar o que é certo e errado, para a gente saber como que a gente tem que pensar, renovar a nossa mente, como que a gente deve agir, como deve ser o nosso estilo de vida. Então não é a cultura que vai dizer isso, mas é o que? Sólido. Somente a palavra. Não tem outra coisa. Não é um homem, não é somente o Papa, mas não são opiniões humanas que vai falar alguma coisa. Abre lá em 1 Coríntios 4:6. Pegar um exemplo bíblico. Paulo estava ensinando aqui nessa igreja como que a coisa deveria ser. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homens. O que fala em seguida? A minha versão está ensoberbecendo. E que mais? A favor de um contra o outro. Que mais? Porque quem te faz diferente? Pergunta. Ponto de... Nossa, que a versão de vocês é maravilhosa. Você falou 1 Coríntios 4:6, é isso? 4:6. Diz assim. Aí, só a sua escritura que está correta, a nossa não. Não, olha só, estas coisas, irmãos, tá certo aí na versão de vocês? Apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós. Estou ensinando uma coisa aí para vocês, para que possais aprender, tá certo aí na sua versão? Aprender em nós e a não pensar a respeito de homens
além do que está escrito. Está assim na versão de vocês? Tá, que tá invertido. Ele tá invertido. Mas o ponto é, Significado, né? tudo que você for fazer, tudo que você for ensinar, tem que estar escrito, tem que estar na palavra. A palavra é a base, é o padrão, é a forma. Nós vamos fazer um bolo. A Bia gosta de fazer bolo. Só promete também, mas não faz, não é difícil fazer. Mas ela gosta de fazer bolo. Ela usa uma forma para fazer o bolo. Aprende essa aí, Bia. Se ela quiser fazer um bolo de coração, ela vai ter que usar uma forma. De coração. Coração. Vocês são muito Eu inteligentes. tenho Gosto uma dessa. forma de coração. Tá vendo? Então, Deus vai revelando os mistérios aí. Se você usa a forma de coração, o bolo vai sair de coração. Então, o que é a reforma? A forma como se iniciou a igreja, ela se perdeu. A igreja estava saindo, estava tendo um resultado diferente da forma. Então, qual que é a forma que a gente tem que aplicar para a nossa vida? Somente a palavra. Somente a palavra. Não são opiniões, não é cultura, não é tradição, mas é o que a palavra diz. Não é você mesmo, às vezes você é o que atrapalha tudo. Mas é o que a palavra diz sobre aquele assunto. Isso é que vai ter que dar um norte. E é isso que aconteceu com Martinho Lutero. Ele vivia uma tradição. E como é que ele foi liberto? Por causa da palavra. Quando ele teve contato com a palavra abriu. Quantas vezes o Neto aqui ministrou a palavra no momento de oferta? Quantas vezes nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra e a palavra não faz nada em nós? Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos ser tocados por Deus como Martinho Lutero foi, através da palavra. A gente tem que entender a força, a palavra significa palavra de Deus. Ela é fiel. Existem pessoas hoje que não acreditam na palavra. Fala, não, mas eu não acredito na tradução, pode ser modificado, o homem pode ter feito isso e aquilo. A gente vê que tem versões aqui como a gente viu. Ok, as versões são palavras modificadas, mas o sentido não se perde. Porque Deus sabe o que faz. Deus é fiel. Ele não ia falhar. A Bíblia serve como um manual para a gente conhecer Ele. Ele não ia deixar acontecer como não deixou, tirando os livros considerados apócrifos, que não foram inspirados por Ele para chegar até nós. Então a Bíblia, eu creio nela 100%, sem nenhuma falha. E prova disso que o próprio Jesus, em Mateus 5,18, ele diz assim: porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota, não é idiota, mas é um iota, ou na sua versão pode estar um tio, ou um traço de letra, não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Jesus estava falando assim, tudo que está escrito, e ele se referia ao Velho Testamento. Algumas pessoas ainda falam que o Velho Testamento não se aplica, passou. E Jesus fala, tudo que está lá vai se cumprir, vai se cumprir. Tudo, um traço que está lá. A gente vê em Apocalipse a mesma orientação de Deus, quando ele escreve que ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa profecia, falando do livro de Apocalipse.
Ou seja, isso é uma garantia que Deus está falando. Ó, o que está na Bíblia, está na Bíblia. Por mais que os homens tentaram colocar outros livros, é isso aqui só. O que está inspirado por Deus está aqui. Siga a Bíblia. A Bíblia é séria. É Deus falando. É Deus falando com você, com a humanidade. E naquela época, você vê como precisava de uma reforma, as pessoas não liam a palavra. Não liam a Escritura. Eles eram proibidos, eles não tinham acesso. E quando era pregado em latim. Se fosse para vocês que são fluentes agora em latim, vocês entenderiam. Mas eles não entendiam nada. Ou seja, olha a manipulação, o poder que a igreja estava exercendo sobre o ser humano. Ao invés de aproximar ele de Deus, ele aproximava para os seus próprios interesses, para o governo. Porque a igreja e o governo era uma coisa só. Então a igreja estava perdida. Por isso Deus usa a vida de Martinho Lutero para trazer a forma novamente da igreja. Outra base é que somente Cristo, solos Christus. Isso é muito importante também a gente entender como evangelho, para a gente não se deixar confundir. Por quê? Porque a igreja, nós vimos que ano após ano era introduzido alguma heresia. E aí eles começam uma das heresias é canonizar as pessoas. Ou seja, é atribuir uma santidade àquela pessoa. E nós cantamos hoje aqui sobre quem é santo. Somente Deus é santo. Mas eles canonizavam as pessoas. E quando eles canonizavam, eles diziam assim: agora essa pessoa pode mediar entre você e Deus. Se você pedir para essa pessoa agora ela tem autoridade espiritual para mediar. Por isso que as pessoas fazem oração, rezas para determinados santos. E tem departamento, porque tem uns que cuidam só de casamento, outros que cuidam de... É específico, é personalizado. Alguém quer casar aqui? Eu não sou a Vanessa. Então, a pessoa, ela... Às vezes a gente vê num filme, às vezes a gente vê, principalmente no Brasil, que tem muito essa tradição, a pessoa acende uma vela lá quando ela quer pedir alguma coisa para determinada pessoa, para que aquele santo interceda a Deus por aquele pedido. E Martinho Lutero falou assim, a Bíblia fala que somente Jesus. Não é São Pedro, não é São Paulo, por mais que Paulo tenha feito grandes coisas. E as cartas de Paulo foi que abriu a visão de Martinho Lutero. Por mais que Paulo tenha sido tremendamente usado por Deus, ele não é santo. Por mais que Paulo chegou a falar, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Por mais que Paulo, ele não tem a santidade nele. Ele é homem como você e como eu. Mas as pessoas atribuem a santidade em outra pessoa. Não tem outro mediador. Maria gerou Jesus. Ela não tem como mediar a outra pessoa. É somente Jesus. Como que eu sei isso? Como que Martinho Lutero tem certeza disso? Porque a palavra, porque Deus ele fala. E ele fala como? Ele ensina como? Somente pela palavra. É a palavra de Deus. É o próprio Deus falando, não é ninguém. Não é nenhum homem.
E o que que a palavra de Deus fala sobre isso? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Vou esperar vocês abrir para a gente ver a versão, para você ver a eficácia, por mais que a versão mude. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, está assim na sua versão? E um só mediador, está assim na sua versão? Entre Deus e os homens. O homem, Jesus Cristo. Há um somente mediador. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é nenhum outro santo canonizado por ter feito alguma coisa na terra, mas somente Jesus. É o único mediador entre o homem e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus falou. É o único. Olha como a palavra de Deus é tremenda. Ela nos ensina, só para você ter uma referência, você não precisa abrir, Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Como é que os pecados são purificados? Pelo sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não tem como perdoar os pecados se não houver o derramamento de sangue. Por isso Jesus precisou morrer na cruz. Porque sem o derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Os pecados não são perdoados. Ele sim agora é o caminho que conecta o homem a Deus. Agora, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, mas Maria, Pedro, Paulo, derramou seu sangue por alguém para poder ser mediador, para poder remir os pecados. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é o que dá a vida. Quarto solis, sola gratia. Significa o quê? Vocês estão fluentes, estão arrepiando no latim. Somente a graça. Por quê? Não há nada que a gente possa fazer. Nada, 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 nada. Não é nenhum esforço. E também, ninguém pode fazer por nós. Que era uma outra heresia. Que é o purgatório. O que era o purgatório? Um lugar onde a pessoa morre e fica esperando ali o destino dela. A gente viu aí que sexta-feira morreu uma cantora famosa. Então, naquela época a igreja ensinava o quê? Essa pessoa, ela fica num lugar chamado purgatório. E vai depender do que as pessoas aqui na Terra fizer para definir o destino dela. Se ela vai para o céu ou para o inferno. Então, se as pessoas pagassem alguma coisa para a igreja, se as pessoas fizessem cultos, missas, pela pessoa, a pessoa ia sendo purificada e ela ia para o céu. Se ninguém fizesse nada, se ela não tivesse muitos amigos, ela estava lascada. Então, a gente não depende de ninguém. E a gente não depende de esforço nenhum nosso. A única coisa que precisa acontecer é pela fé, é crer. Somente pela graça. Não é por esforço nenhum.
que a gente conquista a salvação e somos purificados dos nossos pecados. Talvez você precise de uma reforma, talvez você tenha cometido uns pecadinhos essa semana. Eu falei que ia perguntar só pro pessoal do fundão. Alguém quer sentar aqui na frente antes de eu fazer a pergunta? Talvez você tenha, e de vez em quando você comete alguns pecados. O que é um pecado? É desagradar a Deus. Você não precisa se bater para ser perdoado do seu pecado. Embora você mereça tomar uns tapas quando desagrada a Deus. Mas se você crê, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu não em vão. Ele pagou um alto preço por você. E somente essa graça que pode te purificar e remir dos seus pecados. Quando você crê. Somente a graça. E é interessante, só aqui para a gente ver a profundidade da coisa e como a palavra de Deus é fiel. Alguns estudiosos, alguns teólogos têm uma linha de pensamento diferente em relação à graça. A gente encontra um grupo de pessoas que acha que Deus ele faz sem nenhuma intervenção do homem. A graça de Deus vem, os homens estão predestinados. É uma maneira de um grupo pensar, os calvinistas. Mas existe um outro grupo de pessoas, chamadas arminianos, que eles creem que é necessário a correspondência do homem para receber a graça. Ou seja, a pessoa precisa crer. É responsabilidade do homem e não Deus simplesmente fazer e pronto. Mas, embora há linhas de pensamentos diferentes, os dois têm em comum uma coisa. Não é por obras nenhuma que isso acontece. Somente pela graça. É graça de Deus. Somente Deus pode atribuir isso. Nós, por mais que façamos qualquer esforço, não temos como garantir isso. E para a gente encerrar esse resumo de 95 teses que ele colocou ali na porta da igreja, ele fala da quinta, que é, quero ver vocês traduzirem essa, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, em latim. Vamos ver o nível, quem está no nível intermediário, quem está fluente e quem está no latim básico. Glória somente a Deus. O Carlos está fluindo no latim. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Versículo 25 e 26. Atos, capítulo 10. Luna, você precisa sentar mais na frente para ouvir melhor. Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26. Enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando, o que ele fez? Caiu aos pés de Pedro, e começou a fazer o quê? Adorar a Pedro. Aí Pedro levantou Cornélio e disse o quê? Levanta-te que eu também sou homem. Glória somente a Deus. Nós, como homens, somos usados por Deus. Nós podemos ter o respeito da pessoa, nós podemos ter a honra
que é o respeito, é a consideração, é o reconhecimento, é o agradecimento por você estar sendo abençoado por uma outra pessoa, mas a glória somente a Deus. Nós não podemos trazer a glória para nós. Isso é perigoso, porque às vezes, com boas intenções, a gente se traz a glória para nós. A gente se acha alguma coisa. A gente se acha merecedor de alguma coisa. E aí chega a ser idolatria. Às vezes a gente não tem idolatria por um outro homem, mas tem coisas na nossa vida, por isso que eu falo que às vezes a gente precisa ter uma reforma em nós. Tem coisas na nossa vida que a gente atribui glória. A gente tira o lugar de Deus e coloca o filho, coloca a esposa, coloca coisas no lugar de Deus. Isso é um tipo de idolatria. Nada pode tirar o lugar de Deus. A Ele, somente a Ele, é a glória. Nunca mais eu vou chamar o time do Atlético de o Glorioso. É. Nunca mais. Olha, Até porque seria mentira. são dois pecados. Romanos capítulo 11, para a gente encerrar com esse versículo. Diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Não é pelo seu trabalho, não é pelos seus filhos, não é pela sua família, não é pelo seu país, não é pelo seu time, não é por nada, é somente para Ele. São todas as coisas. Nós cantamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A terra, a criação, clame ao Senhor. A Ele todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Essa foi a reforma protestante. Deus fala com um homem, Deus usa a vida de um homem que estava buscando, que tinha um coração sincero, mas vivia preso, não era livre, estava em Deus, mas estava aprisionado. Por isso que eu falo, será que nós não estamos precisando de uma reforma na nossa vida? A gente está em Deus, mas talvez vivemos prisioneiros, não de Cristo, mas da ignorância. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra, somente a palavra. Precisamos de fato ser seguidor de Cristo, somente Cristo. Não são por obras, não é por aquilo que a gente faz, mas é pela fé, pelo que Jesus fez por nós. É a graça de Deus nos alcançando. Tudo que nós viermos a fazer, Deus precisa ser glorificado. Aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente brinca, o Senhor precisa ser glorificado. Em tudo. Nós estamos num evento ontem. Nós glorificamos a Deus. Às vezes a gente vive a vida como aquela cantora estava vivendo a vida e não sabia que ia morrer no final do dia. Nós precisamos viver a nossa vida dando glória a Deus. Dando glória a Deus em tudo que a gente for fazer. Vai trabalhar? Glorifique ao Senhor. Está em casa? Glorifique ao Senhor. Está sozinho?
Glorifique o Senhor quando você pega o celular. Em tudo, em todas as coisas, glorifique ao Senhor. Nós vamos encerrar nosso culto participando da ceia do Senhor. Jesus, ele veio ao mundo. Era um plano de Deus para salvar a humanidade. E ele instituiu a igreja. Ele colocou a forma. A igreja iniciou, mas com o tempo ela se perdeu. Aí Deus usa um homem, Martinho Lutero, para trazer essa reforma. Não só Martinho Lutero, mas outros reformadores se juntaram a ele para trazer a forma novamente. E nós podemos viver essas verdades espirituais na nossa vida. E uma das verdades é a gente relembrar o que Jesus fez por nós. Uma das heresias que a igreja cometeu nesse tempo, antes da reforma, era que quando a gente participasse desse momento e que a gente pegasse o pão, Jesus se transformava, ou melhor, o pão se transformava em Jesus. E a gente comia Jesus. Não, isso aqui é pão. Jesus não se... Isso aqui é um memorial. Jesus, quando ele instituiu a ceia, qual que era a forma? Ele estava com os discípulos e ele pega o pão, ele parte o pão e ele fala: isso daqui é o que vai acontecer comigo. É o meu corpo que vai ser dado por vocês. Ele vai ser partido, ele vai ser dilacerado na cruz. E aí ele pegou o vinho e falou assim: esse aqui é o meu sangue que vai ser vertido na cruz. Sem o meu sangue vertido na cruz, sem o derramamento do sangue, os pecados de vocês não têm como ser perdoados. E sem o derramamento de sangue, não tem como nós fazermos uma aliança, resgatar vocês. Não tem como pagar a dívida de vocês. Alguém tem que pagar a dívida de vocês, porque quer queira ou quer não, a gente tem uma dívida. A pessoa, quando nasce pecadora, ela já nasce devendo. Ela já nasce com uma dívida e ela vai ser cobrada daquilo. Ela tem que pagar aquela dívida. Mas o justo viverá pela fé. Quando ele crê que Jesus pagou já esse preço, a pessoa está liberta. Está liberta do pecado. Mas agora nós nos tornamos propriedade dele. Propriedade de Jesus. E esse foi o ensinamento de Jesus. Ele falou isso para os discípulos. E aí ele deu graças. Jesus, ele estava para passar por isso. Mas ele agradeceu ao Pai. Como nós lemos de manhã. Colocai todas as nossas necessidades diante dele. Mas com ações de graça. Nós passamos por dificuldade, mas reconheça o Senhor, agradeça o Senhor. Jesus fez um grande feito pela humanidade, morrendo na cruz. Somente Jesus pode conectar o homem a Deus. Você só foi conectado a Deus através de Jesus, através desse sacrifício. E aí Jesus, ele traz esse ensinamento, ele fala: fazer isso em memória de mim. O que ele estava querendo dizer? De vez em quando, façam isso para vocês trazerem à memória, não esquecer o que foi feito por vocês. Reflitam sobre isso. E não só pelo que foi feito, mas traga à mente a esperança de que eu vou voltar. Toda vez que vocês cearem, lembre, eu morri por vocês, eu ressuscitei, eu vou vir pegar vocês, eu vou vir buscar, eu preparei uma morada para vocês. Jesus instituiu a ceia para isso, para a gente trazer isso à memória. Não tem algo extraordinário aqui. Recentemente, e algumas pessoas pensam dessa forma,
acham que há um poder no participar dessa ceia. Não pode faltar de jeito nenhum, que senão ela está mal na vida. Chega a ser até um pecado. O grande pecado é você não deixar o que Jesus fez na cruz fluir na sua vida. Não é você comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva que vai fazer você santo. Mas é você, o justo viverá pela fé, mas é você crer o que ele fez por você. E no seu dia a dia, você demonstrar isso, você testemunhar isso. Agora, se você pode participar para refletir, melhor ainda. Mas o melhor não é simplesmente comer, mas é ter entendimento do que você está fazendo. Por isso que ele dá essa orientação, né? Se você crê que Jesus morreu por você, te salvou, e você se batizou, né, como demonstração da sua fé, como testemunho da sua fé, daquilo que você diz que você crê, você pode participar, que você tem entendimento do que você está fazendo. Você não está simplesmente comendo um pedaço de pão e tomando um suco de uva, mas você está trazendo à memória o sacrifício que Jesus fez por você, o resgate que ele fez por você. E se você crê dessa forma, eu te convido a vir aqui na frente, pegar um pedaço do pão e um suco de uva. E espere todos pegarem e a gente faz isso juntos. Tá bom? Pode vir.